Irmãos queridos, que lição difícil, que tema complicado, hein? Olha só, vou lançar algumas perguntas como sempre fazemos. Veja bem, já julgou algo ou alguém indevidamente? Você já fez julgamentos dos quais se arrependeu depois? Você já colheu consequências ruins por julgar mal alguma situação ou alguma pessoa? Se você for responder uma dessas perguntas aí nos comentários, por favor, faça com ética, não cite nomes nem situação específica para mantermos aí o bom andamento do canal, hein? Veja só, que lição especial. Nós vamos falar sobre autenticidade e julgamento alheio. E você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no meu canal. Que alegria ter você mais uma vez, mais uma semana aqui para a gravação da videoaula das lições bíblicas dos jovens e, como você já sabe, toda semana a gravação das videoaulas também da lição dos adultos e as aulas dos cursos teológicos. Se você é novo por aqui, está chegando primeira vez, o YouTube recomendou esse vídeo para você, um irmão em Cristo enviou esse link para você, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é nosso, todas as semanas nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e o seu coração esteja aberto, a sua mente esteja pronta para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição de número 9. Nós estamos aí estudando a verdadeira religião. Essa matéria que está fantástica. Vou deixar aqui na descrição para todos vocês os links das aulas anteriores. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a chegar aí a 1000 inscritos antes do Natal. Lembre sempre de curtir o vídeo, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas e também as suas sugestões, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Nesta lição de número 8, nós vamos para os textos bíblicos de Romanos 14:10, que é o texto principal da lição. Está escrito: mas tu por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então perceba o texto bíblico de Romanos, capítulo 14, onde o apóstolo Paulo está dando algumas dicas práticas, algumas orientações para os irmãos da igreja de Roma. Logo, ele fala sobre esse assunto de não se precipitar ao julgar alguém ou a vida de alguém. E nós temos dois textos bíblicos muito importantes que fazem parte aqui, e já fica a dica do professor para você, sempre procure trabalhar o texto bíblico, porque toda lição está pautada no texto bíblico da aula. Então o texto bíblico de Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, é aquele clássico texto que Jesus diz que da mesma forma que nós julgarmos alguém, nós seremos julgados, da mesma forma que nós medirmos, pesarmos alguém, nós seremos medidos ou pesados, e nós não devemos agir com hipocrisia. Querer tirar a trave, ajudar alguém em algo que nós não estamos habilitados ou talvez até estamos precisando da mesma ajuda. Então perceba, o texto bíblico de Jesus, ele não condena ou ele não proíbe absolutamente o julgamento como alguns pensam. Porque, irmãos, existem situações que a igreja de Cristo, os líderes da igreja, vão precisar tratar algumas situações com algumas pessoas. Logo, deverá se fazer algum tipo de julgamento. Agora, o que nós precisamos entender? O que a Bíblia condena, o perigo do julgamento alheio e o perigo do envolvimento da questão do orgulho, o perigo da precipitação,
o perigo de nós não tomarmos cuidado para não transferir para alguém algo que nós faríamos se fôssemos nós naquela situação. Então, o que Jesus está condenando ali é se colocar como um juiz diante de pessoas sem considerar a reta justiça que Deus estabelece. Então perceba, Jesus fala sobre o julgamento dos versículos 1 a 5, mas ele complementa em Mateus 7, 24, dizendo que nós devemos julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência. E este é o cerne da aula. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta de forma muito prática a não julgar segundo as aparências. Você já ouviu aquela questão, aquela ideia de que fulano disse isso do ciclano, fulano falou aquilo do irmão X, fulano falou isso sobre o irmão lá. Sabe uma coisa que é interessante, queridos? Você já percebeu que fulano nunca tem nome? Escreve aqui embaixo. Fulano nunca tem nome. Escreve aí embaixo. E quem assistir a aula vai saber do que nós estamos falando. Por quê? Toda história sempre tem dois lados. E alguém que se sentiu lesado vai dizer aqui, a culpa é do fulano. O outro vai dizer, não, a culpa é do ciclano. Não fui eu que fiz o erro, foi ele, foi ela que errou. Então perceba, nós somos orientados pela palavra de Deus a não julgar segundo as aparências, mas julgar segundo a reta justiça. E aí nós podemos até pensar nesse texto bíblico que Paulo fala, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 4, no seu versículo 5, olha o que Paulo diz. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Ou seja, há um tempo estabelecido para que julgamento seja feito. E aqui, o contexto bíblico, Paulo está falando sobre os ministros, sobre os dispenseiros de Deus. E o que ele estabelece? Que quando o Senhor vier, ele vai julgar cada um que está envolvido com a sua obra. Então perceba, não fazermos julgamentos precipitados, porque senão nós vamos errar, e vamos errar muito. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, esse texto bíblico é fantástico. Anote essas referências, por favor, você professor, pegue a dica, faça aí as anotações, faça os seus rabiscos, monte o seu esboço para a aula. Gálatas capítulo 6, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Que texto pesado, gente. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, um irmão em Cristo foi surpreendido, foi pego fazendo algo errado. Vós que sois espirituais, ou seja, você que é crente de verdade, você que é um representante autêntico de Jesus. Lembra do tema da revista? A verdadeira religião. Você que vive o verdadeiro evangelho, o que você vai fazer? Encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ah, irmão, a Bíblia diz que se eu vejo alguém no pecado eu tenho que deixar de qualquer jeito? Não. Muito pelo contrário. Mas não é julgar a pessoa, não é estabelecer um juízo sobre a pessoa. Não. O que a Bíblia está nos orientando é encaminhai o tal, aconselhai, orientai, dê uma palavra, uma direção a essa pessoa com espírito de mansidão. O que é isso? É Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Escreve aqui embaixo para mim saber que você está ligado nessa aula. Quando eu julgo com misericórdia, eu me coloco no lugar da pessoa.
Então, se eu quero receber misericórdia da parte de Deus, por exemplo, eu preciso praticar o quê? Você respondeu aí, misericórdia. Então, olha o texto bíblico de Gálatas 6:1. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Gente, você já deve ter conhecido alguém. Infelizmente, eu também. Nós temos que vigiar muito para não cair nesse erro. Mas você já ouviu alguém falar assim: fulano fez aquilo, eu nunca faria aquilo. Já viu alguém dizer isso? Olha, pastor, o irmão tal agiu daquela forma, eu nunca agiria assim. Você conhece alguma situação que isso aconteceu? E muitas vezes, quando nós fazemos esse tipo de julgamento alheio, lá na frente, nas nossas vidas, nós temos a tentação de cair nos mesmos erros. Então, a ideia bíblica de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, que é alvo do estudo da lição, trata sobre isso. O que Tiago fala? Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se julga a lei, não é observador da lei, é juiz. Que lei que Tiago deve estar falando aqui, ó? Quando eu julgo alguém, eu estou indo contra a lei. Provavelmente, Tiago está falando da lei áurea. Que lei áurea é essa, irmão Micael? É a lei que Tiago havia falado, a lei régia, a lei principal, Tiago 2,8, que ele lembra o mandamento de Jesus: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu vou lá, com o meu orgulho, julgar alguém, quando eu vou lá precipitadamente julgar alguém, quando eu vou lá transferir, olha, fulano fez isso, é certeza. Quando nós fazemos isso, nós estamos transferindo o que nós faríamos se estivesse no lugar da pessoa. Quando nós fazemos isso, nós estamos ferindo a lei maior do Evangelho, que envolve amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as nossas forças, e o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a lição vai trabalhar com alguns tópicos, dando algumas direções para você e para mim, que somos os professores. O que a lição vai mostrar? Que Deus é o único juiz perfeito. É por isso que o tópico 1 trabalha algumas dicas. Cuidado com a precipitação. Cuidado com a falta de conhecimento. Você não sabe sobre um assunto, não julgue. Ah, irmão, o que você acha sobre isso? Eu não sei, eu não estava lá, eu não vi, eu não ouvi, eu não posso julgar esse tipo de situação. Acabou. Acabou. Você mata o caluniador, o difamador, você quebra a pessoa orgulhosa que está querendo fazer julgamentos, você quebra esse assunto, esse papo na hora. Outro ponto, toda vez que nós julgamos e o nosso orgulho entra em cena, nós estamos suspeitos a mostrar o que nós faríamos se estivesse no lugar da pessoa. Olha, eu vi um negócio assim, certeza que a pessoa estava fazendo aquilo. Geralmente nós estamos mostrando o que nós faríamos se fôssemos nós. Então tomemos muito cuidado. O tópico 2 vai estabelecer Deus como o único juiz perfeito. O único juiz. Lembra daquele ditado que a gente sempre ouve? A justiça é cega. A justiça tem duas balanças, duas medidas. A justiça de Deus não, queridos. Deus julga com justiça, com retidão, com perfeição. Nós podemos lembrar de Deuteronômio 32, verso 4. O que Moisés fala?
Deus é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Então Deus é o único que pode fazer o julgamento pleno, julgamento perfeito. Deus tem essa justiça perfeita, tem a autoridade exclusiva para julgar os seres humanos, a sua criação, porque ele é o criador, todos nós somos criaturas. E o tópico 3 vem com 3 dicas sensacionais. A primeira é: evite criticar. Evitemos fazer críticas às pessoas. Ah, irmão, eu não tenho nada bom para falar a respeito de A ou de B. Não fale nada. Prefira não falar nada do que falar mal. Segundo, o amor. Se nós amarmos, e a revista diz, ame, se nós amarmos, nós vamos errar menos nesse assunto. E terceiro, que eu já comentei com vocês, sejamos misericordiosos. Que Deus nos ajude. É um assunto muito delicado, por quê? Porque nós somos falhos. E muitas vezes julgamos algo ou alguém precipitadamente, de forma errada, falamos mal. E a Bíblia Sagrada vem nos mostrar que uma verdadeira religião, uma fé autêntica, o evangelho genuíno, não julga segundo a aparência, não julga com precipitação. Não. Quando é necessário julgar, perceba, quando é necessário julgar, devemos fazer o julgamento segundo a reta justiça, com temor a Deus, com mansidão, na hora certa, com amor, com compaixão. Porque a Bíblia diz que aquele que ganha o seu irmão, 1 Pedro 4,8, aquele que corrige alguém com brandura, com amor, que resgata uma alma, ele recebe a bênção de Deus. Uma multidão de pecados é coberta. Então, que Deus ajude você e a mim. E, se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de curtir esse vídeo, deixe os seus comentários, dúvidas e perguntas, e até a próxima aula.